Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de lives aqui do Up Vacina, o nosso Vacina Talks. Meu nome é Robson Amaral, eu sou membro do projeto de divulgação científica Ilha do Conhecimento, também membro do Up Vacina. Estou aqui então para dar boas-vindas a vocês nessa nossa quarta roda de conversa do Vacina Talks. Quem está aqui me ajudando hoje no backstage é a Natália Pereira, também membro do Up Vacina. Para você que não conhece ainda o Vacina Talks, a ideia dessa série de lives não é ser uma palestrinha contada apenas com um especialista sobre vacina, mas sim trazer convidados para bater um papo a respeito das principais dúvidas que a sociedade ainda tenha com relação às vacinas, principalmente a vacina, né, e a pandemia da Covid-19, e também outros assuntos sobre vacina relacionados à pandemia que tenham ganhado holofotes especiais durante a semana. O Vacina Talks ele foi idealizado pelo projeto Up Vacina, como disse para vocês, e também pelo Ilha do Conhecimento. O Up Vacina, ou União para a Vacina, ela é uma iniciativa organizada pelo Instituto de Estudos Avançados do Polo de Ribeirão Preto, da USP, aqui de Ribeirão Preto, em parceria com outros centros, né? O Centro de Terapia Celular, o CTC, o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID, e projetos de divulgação científica, como o Ilha do Conhecimento, Video Academics e o Gaming Club. Mas hoje, muitos outros projetos se juntaram nessa iniciativa, como o Pretty Much Science, o Rede Análise Covid-19, para você entender, blogs da Unicamp, Observatório Covid-19 e Hora de Vacinar. O objetivo do Up Vacina é unir, então, esses projetos de divulgação científica e também instituições para combater a desinformação sobre vacinas de uma maneira geral, mas em especial, no nosso foco hoje, as vacinas para a Covid-19. Bom, o Ilha do Conhecimento, então, que é o projeto que eu faço parte, ele é um projeto de popularização da ciência, totalmente gratuito e colaborativo, onde profissionais de diversas áreas contribuem com o nosso conteúdo em nosso site e nossas redes sociais. Portanto, se você ainda não conhece nem o projeto Up Vacina e nem o projeto Ilha do Conhecimento, a gente convida vocês, então, a seguirem as nossas páginas e redes sociais, que vocês vão ter acesso a um material científico de muita qualidade. Bom, e o tema, então, de hoje da nossa conversa, do nosso bate-papo, é a volta às aulas em meio à pandemia. Será que é uma boa ideia? Pois bem, ontem nós batemos um recorde, né, totalmente indesejável, mas de uma certa forma previsível. Pela primeira vez, o Brasil ultrapassou a margem dos 2.000 óbitos em 24 horas, totalizando no dia de ontem, né, 2.349 mortes em um dia. Esse número de mortes tende a subir em pelo menos 22 estados e o Distrito Federal, de acordo com os dados de ontem. Como eu disse, né, esses dados, infelizmente, eram previsíveis, dada a situação que o país se encontra hoje. Mesmo assim, desde o início do ano, vem sendo discutido, então, a reabertura das escolas e o volta às aulas presenciais. Em alguns municípios, isso já aconteceu, né, já é realidade. Mas como que está sendo essa prática, na prática, né, esse retorno? Quais são as condições de trabalho dos profissionais da educação? Há perspectiva desses serem vacinados? São considerados grupos prioritários? Então, no bate-papo dessa noite, vamos tentar explorar os prós e os contras, né, com relação à volta às aulas, e também, não só no campo científico, mas também social, político, que estão envolvidos nessa questão. E para isso, então, eu tenho a honra de dar as boas-vindas aos nossos convidados especiais desta noite, começando com o professor doutor Dalton de Souza Amorim. É uma honra para mim estar aqui, foi meu professor, biólogo e evolucionista, professor titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Recentemente participou como membro, né, do Comitê Intersetorial na audiência pública para debater a possibilidade de retomada das aulas presenciais em escolas públicas no município de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, Dalton. Muito obrigado, super bacana caminhar junto, remar a mesma canoa. Muito obrigado. E o nosso segundo convidado da noite é o professor Tarcísio Tadeu Mendonça da Silva. O professor Tarcísio, ele é bacharel, ele é licenciado em Letras, bacharel em Linguística e licenciado em Pedagogia pela Universidade de São Paulo. Também foi pós-graduando em Ética, Valores e Cidadania na escola, também pela USP. Está atuando recentemente na Rede Municipal de São Paulo, né, tem atuado por 15 anos na Rede Municipal de São Paulo e leciona hoje no Ensino Fundamental 2, que é o 6º ao 9º ano. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Robson, quero agradecer o convite, dar boa noite a todos e todas que estão aqui acompanhando a gente, né? Eu espero contribuir, trazendo o recorte educacional daquele que está
na linha de frente, vamos dizer assim, né, com os alunos, e não está sendo muito fácil para a gente, viu? Mas eu agradeço, espero que seja um bate-papo bem produtivo. Nós que agradecemos a sua presença, professor. E esse aqui já é de casa, já participou da nosso primeiro bate-papo aqui, está aqui de volta. É uma honra de novo de dar boa noite, boas-vindas para o Leandro Torres. Leandro é enfermeiro com especialização em imunização. Leandro, ele atua, né, como gerente no posto de abastecimento de imunobiológicos na Prefeitura de São Paulo e também atuou como supervisor de enfermagem nos hospitais de campanha. Que também é criador do canal Hora de Vacinar, que é uma página, então, dedicada às informações e atualizações sobre vacinas no Brasil e no mundo. Seja bem-vindo novamente, Leandro. Boa noite, Robson. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês nesse assunto tão importante que é a volta às aulas, nesse cenário das vacinas que estão aí completando hoje aproximadamente 334 milhões de doses aplicadas no mundo, e aí a gente fica se perguntando, quando vai chegar a nossa vez? Exatamente. Acho que é a pergunta que todo mundo está se fazendo. Bom, então, para a gente dar abertura então, a esse bate-papo, vou convidar todos de volta aqui. E, para introduzir, esse tema, então, para a gente começar a falar sobre ele, já comentei, então, no início, sobre o aumento, no número de óbitos que temos visto no Brasil nesses últimos dias, e situação semelhante, que a gente vem chamando de segunda onda, também acometeu outros países, no final do ano passado e também no início desse ano. Mesmo assim, alguns países europeus, por exemplo, Portugal, França, Bélgica, e também outros países como Japão, Coreia do Sul, até mesmo os Estados Unidos, mantiveram, mesmo nessa segunda onda, as escolas abertas. E o argumento da maioria das autoridades girava em torno da importância da educação e de combate às desigualdades, que essas escolas fechadas poderiam causar. No Brasil, com as escolas fechadas, até mães de famílias mais pobres, às vezes, precisam trabalhar, tem que deixar a criança, às vezes, com o que eles chamam de mães crecheiras, que cuidam de outras crianças também, então acaba ali aglomerando crianças, por exemplo, em outros lugares que não a escola. Me parece, professor Dalto, que a situação é um tanto mais complexa, beirando mesmo um dilema, e a gente tem que colocar na balança os prós e os contras dessa volta às aulas. Então, eu gostaria de saber que o senhor começasse falando um pouquinho desses prós, desses contras, e ainda mais, qual o papel da ciência e de nós, cientistas, quando a gente fala desse contexto de volta às aulas. Não, legal. Essa não é uma questão fácil. Eu fui convidado a fazer parte desse comitê intersetorial da Secretaria Municipal de Educação para discutir protocolo de reabertura de escola. Minha área é evolução biológica e eu tive que estudar 3, 4 meses com super especialistas para ter uma noção clara do contexto todo. Então, a ciência ajuda, a ciência ensina, a ciência compartilha, mas é um assunto muito complexo para a gente achar que com as nossas ideias prévias, não fundamentadas, a gente vai conseguir ter respostas precisas. Eu acho que essa discussão sobre abrir escola, a gente precisa ter clareza que ela é enxugar gelo. Aonde que é a causa? A causa é a transmissão comunitária. Mas a gente fica, por conta da maneira como o Plano São Paulo foi desenhado, a gente fica discutindo leito de UTI e abertura de escola. Essa discussão não está errada. Se a gente fizesse o que devia ter sido feito em maio ou em abril, que é controle de transmissão comunitária, a gente estaria com escolas abertas, PIB subindo e os hospitais ocupados com bem pouquinho gente de Covid. Isso não foi feito, isso não está no desenho do Plano São Paulo, e o resultado era absolutamente previsível. A gente publicou um artigo na coluna Opinião da Folha de São Paulo em 12 de novembro, dizendo que o Plano São Paulo é um algoritmo ruim para prever o que vai acontecer com a pandemia, e a resposta 3 dias depois foi assim, diferente dos Estados Unidos e da Europa, nós estamos numa outra condição. Nós estamos estáveis. Isso foi escrito por membros do governo estadual no dia 16 de novembro.
Eles estavam errados, eles sabiam que estavam errados, e o resultado, esse desespero que o governador agora está em relação ao número de leitos ocupados, etc. Muito bem. As escolas estão todas desenhadas para ter protocolos sanitários. Então, protocolo sanitário é uma barreira para a chegada do vírus. Então, pretende barrar o vírus. Então, a gente pode fazer uma comparação com a Holanda. A Holanda tem cidades abaixo do nível do mar. E a água do mar não chega porque tem umas barreiras de contenção. As barreiras são muito boas, são muito eficientes, elas seguram marola, elas seguram maré alta, elas seguram maré muito alta. Mas se tiver um tsunami, elas seguram? A resposta é não. As barreiras de contenção da Holanda não são capazes de segurar um tsunami, e a pergunta é se as barreiras de contenção das escolas são suficientes para barrar vários níveis diferentes de casos de transmissão comunitária. Então, a gente fica comparando, não mais a França, não mais a Alemanha, não mais Israel, não mais o Japão, como se a gente tivesse condições de fazer comparações lineares. Muito bem, a gente tem que saber qual é a situação real do tsunami. Então, o CDC propôs recentemente, coisa de poucos dias, 2 parâmetros para a gente medir o estado da pandemia e saber se as escolas podem abrir ou não. Um deles é número de casos por 7 dias por 100 mil habitantes. Então, como é proporcional a 100 mil habitantes, dá para comparar em todas as cidades. Eles propõem 4 faixas, até 10 casos por semana, até 50 casos por semana, até 100 casos por semana e acima de 100 casos por semana. A gente está mais acostumado no número de casos por dia, então basta dividir por 7, 1,3, 1,4, depois até 7 casos por dia, até 14 casos por dia, acima de 14 casos por dia. O outro parâmetro que eles usaram é muito legal, que é a porcentagem de testes positivos. Então, se a gente segue as recomendações internacionais de testagem, para cada caso positivo que você acha, você testa o 19 que dá negativo, porque você rastreia os contatos e acha quem está positivo também e isola todo mundo. Então, a proporção ideal de casos positivos entre os que são testados é 5%. Então, a primeira faixa de positividade de teste é 5%. A segunda é 8%. A terceira é 10%. Qualquer coisa acima de 10% é inaceitável. Significa que você não tem a menor ideia do que está acontecendo na cidade. Quando a gente combina esses 2 parâmetros, porque, na verdade, assim, o que aconteceu no Brasil? Isso, se vocês convidarem para o próximo talk o professor Domingos Alves, ele conta o que aconteceu com testagem no Brasil. Desde setembro, isso não é fofoca de WhatsApp, isso é notícia do G1. Desde setembro, o número de testes no Brasil vem decaindo. E aí, a gente apresenta, não está caindo o número de casos, não, está caindo o número de testes. Então, a gente sabe que o número de casos baixo é fake porque a positividade aumenta. Você tem que, no mínimo, testar quem está morrendo de Covid. Então, a combinação de positividade de teste com o número de casos te dá um quadro bastante interessante. Muito bem, então, tem essas faixas, 5, 50, 100, mais do que 100 casos por semana, e tem até 5% de positividade, até 8, até 10 e acima de 10. Precisaria de fazer um levantamento no estado, mas deixa eu dizer aonde Ribeirão Preto está. Ribeirão Preto tem mais ou menos 210 casos por semana hoje, a média móvel. Mas 3 dias atrás estava 350, sendo que o pior cenário começa em 100.
Então, a gente está brutalmente cheio de casos. Mas quanto que Ribeirão testa? Historicamente, Ribeirão Preto, esses são os dados da pandemia inteira, tem 46% de positividade nos testes. 46%! Que é 5 vezes pior do que o limite inferior do pior, e que é 10 vezes pior do que o limite aceitável. Então, nós estamos com 46% de positividade para 210 casos por semana. É o fim do mundo! É o fim do mundo, é uma desgraça. Então, como é que vai achar que protocolo sanitário de contenção em escola vai segurar transmissão dentro da escola? Além do que, tem umas outras más notícias. Eu entendo que é um assunto complexo, e lá em abril e maio as pessoas fizeram modelos, uma modelagem matemática, para saber como é que é. Só que as pessoas fizeram o que em inglês se chama wishful thinking, que é, sim, eu gostaria que fosse. Modelo matemático com gostaria que fosse é uma tragédia. E a gente está vendo a tragédia aqui. Então, o que aconteceu? Eles, primeiro, apostaram em hospital e não contaram com transmissão de assintomático. Eles acharam que ia ser igual a H1N1. Você reduz a mortalidade cuidando de quem está doente e mantém tudo funcionando. Erraram redondamente. Mesmo com uma letalidade relativamente baixa, o número de casos é tão brutal, porque a transmissibilidade do Covid é um negócio louco, que inundou o hospital, aumentou, mesmo com baixa letalidade, a mortalidade acumulada é brutal, e agora os hospitais estão colapsando. Má notícia. Criança transmite, porque essa outra premissa, uma delas são os modelos matemáticos, a outra, criança transmite, tem carga viral. Até recentemente, muita gente muito séria utilizava certos trabalhos para dizer, não, carga viral pequena praticamente não transmite. Está errado. Saiu um estudo espanhol, esta semana, agora, mostrando 1.100 pacientes, mostrando que carga viral de criança é igual de adulto. Transmissibilidade de criança é igual de adulto. Então, eu não tenho nada contra cientistas sérios que não se baseiam em WhatsApp. Mas eles tinham uma premissa equivocada. Criança transmite sim e tem carga viral alta sim. Isso é uma tragédia. Então, o que vai acontecer com essa transmissibilidade por crianças, com carga viral alta em crianças, se abrir escola com 210 casos por semana, por 100 mil habitantes, e com 46% de positividade. 46% de positividade significa que é muito mais do que 210. Então, é uma irresponsabilidade. Apostaram no modelo matemático para a pandemia de Covid totalmente equivocado. Tem motivos. Eles achavam que precisava de defender o PIB, apesar da saúde. Não chama-se falsa dualidade. Essa é uma outra ideia profundamente, estúpida. Achar que a economia vai bem com a saúde, mais ou menos. Não entenderam pandemia, não entenderam vírus, não entenderam virose, não entenderam Covid. O PIB vai pagar um preço altíssimo por causa da desgraça dos modelos que eles assumiram. Então, minha resposta, infelizmente, as escolas não podem ser abertas, a não ser que a gente desça lá embaixo no número de casos com baixa positividade dos testes. É possível. Se testar, até dá para ter uma margem. Testar regularmente as crianças e os professores, que faz um filtro. Então, eu tenho flexibilidade, eu entendo, eu gostaria muito, muito que as crianças pudessem voltar às escolas. Mas eu não quero ser responsável por assassinato em massa, que é isso que está acontecendo. Então, é uma situação muito grave, e eu acho que os governos, porque eles fizeram uma aposta e erraram, eles admitirem que erraram é praticamente uma admissão de homicídio em massa. Então, nós temos um problema muito grave agora, que é como é que a gente vai destravar
além dos conceitos equivocados, que agora a população resiste, etc., como é que a gente vai destravar esse colapso do sistema de saúde? Que eu acho que Leandro vai falar, Tarcísio vai falar do ponto de vista de quem está na escola, né? Então, Robson, acho que esse meu comentário inicial. Perfeito, Dalton. Realmente é a colocação perfeita com relação a essa falsa dualidade mesmo, né? Em que um em detrimento do outro, né? Quando a gente fala de conter o vírus, mas a gente está contra, então, né? A disponibilidade de educação para todo mundo, para todos os brasileiros, não é isso. Mas a gente tem que ter realmente uma noção com relação a isso. Tarcísio e Leandro, vocês quiserem comentar alguma coisa para comentar sobre esse assunto, esse tema, fiquem à vontade. O que eu sempre tenho falado é que, infelizmente, a pandemia não foi deixada aos cuidados exclusivos do pessoal técnico. Infelizmente, se misturou muita política e isso tem trazido aí muito transtorno no combate à pandemia. Muitas estratégias que precisam ser feitas, e o Brasil tem uma capacidade muito boa para vacinar a população em massa. A gente tem aí uma experiência de mais de 20 anos de uma vacinação contra a influenza, que em 3 meses a gente faz aproximadamente aí 40 milhões de doses de vacina. Então, o Brasil tem uma capacidade, a gente tem instalado no Brasil aproximadamente 37 mil postos de vacinação, sem contar os postos satélites que são criados nessas campanhas, que facilita o acesso da população brasileira para essas vacinas. E o que a gente tem visto, o que a gente tem presenciado, são os dirigentes batendo cabeça com estratégias que a gente não vê aonde vai ter resultado essas estratégias. É aquela história. Se a gente não aprende com os erros do passado e quer insistir, a gente vai estar afadado ao fracasso. Então, eu acredito que ainda dá tempo da gente se recuperar, dá tempo da gente tentar correr atrás do prejuízo. A gente vai ter, infelizmente, muitas mortes no meio do caminho. Eu tenho presenciado isso, eu continuo, reabriu um dos hospitais de campanha aqui em São Paulo, eu voltei, faz 1 mês que eu estou de novo no hospital de campanha, e o que a gente tem visto são pessoas jovens falecendo, e muitas vezes é complicado a gente pegar e jogar a culpa somente no vírus, porque foi uma junção de fatores que levaram a algumas situações. Então, é bem triste o cenário que a gente está vivendo, e se a gente não parar e refletir nesse momento, que ainda dá tempo da gente se recuperar, o prejuízo vai ser muito maior. E foi o que o professor Dalton falou. Se a gente voltar às escolas neste momento, o prejuízo não vai ser só financeiro, não vai ser econômico, vai ser de vidas. E nada paga o preço de uma vida. Eu quero também corroborar a fala do Leandro, do professor Dalton. E o professor Dalton trouxe muitos dados importantes, dados matemáticos, que são muito importantes e têm que ser levados muito a sério mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu sou da Rede Municipal de São Paulo, e na minha escola, de uma escola da região de Pirituba, nós temos aí por volta de 770 alunos, 800 alunos, nos 3 períodos. É uma escola grande, de 3 períodos. De acordo com o protocolo municipal de volta às aulas, do município de São Paulo, o número máximo, a porcentagem máxima de alunos por sala de aula não pode ultrapassar 35%. Ou seja, se a gente fizer uma média de uma sala de aula de 30 a 35 alunos, 35% em cima disso dá em média de 12 alunos. E se você multiplicar, se você dividir esses 800 alunos em 35%, dá 270 alunos transitando ali, sendo possíveis vetores do vírus. Então, como que nós estamos vivendo essa questão de volta às aulas? De uma maneira nós estamos com muito medo, essa é a verdade. Nós estamos com muito medo de estar ali e como potenciais vetores.
em relação às crianças, em relação a nós mesmos, né? Levar o vírus para nossos familiares. Então, está sendo muito complicado para os professores essa volta. Não, eu ia emendar realmente isso mesmo, né? O professor Dalton já trouxe, né, alguns números com relação a isso, principalmente também comentou sobre esses protocolos, né, de segurança que tanto falam com relação a esse retorno, que devem ser, né, implementadas e seguidas à risca, né? Deveriam ser ou devem ser, mas a gente se questiona realmente da efetividade, né, desses protocolos. A Secretaria Municipal de Saúde, inclusive, né, apontou, acho que um estudo recente, estudo sorológico, que mostra mesmo a prevalência do vírus em média 16% das crianças, né, sendo que 65% desses casos são os famosos assintomáticos, né, que é onde mora o principal perigo ali. Além disso, esse dado mostra também 25% dos alunos, como, né, o Tarcísio acabou de falar, residem com pessoas maiores de 60 anos, que são grupo de risco, né? E você ainda tem o fato de contaminar os professores ali que estão, né, trabalhando, convivendo com esses alunos. Mas nós sabemos, então, muito bem, né, que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, como o professor Tarcísio já trouxe, e não por acaso, então, a gente convidou ele aqui, porque ele é um dos protagonistas, né, desse enredo, que ele vai contar para a gente como que está sendo, então, trabalhar dentro de sala de aula em meio dessa pandemia. Você já deu um spoilerzinho que vocês estão com medo, né? Isso realmente é real, né? Então, professor Tarcísio, como está sendo esse retorno e, principalmente, como está, na realidade, na prática mesmo, essas condições, tanto para os alunos quanto para os professores? Bom, Robson, aqui na rede municipal de São Paulo, esse retorno ele é facultativo, tá? Tendo como limite esses 35% de alunos por sala de aula, certo? Nós estamos tendo um problema logístico muito grande, porque na entrada e na saída dos alunos, no momentos de intervalo, que são aqueles momentos de aglomeração, nós estamos tendo um problema logístico muito grande. É uma problemática difícil de a gente conter, de a gente equacionar dentro da escola. Mas nós estamos ali trabalhando, aprendendo no dia a dia. É uma coisa nova para todos nós, né? Então, como está sendo feito? Nós estamos escalonando a entrada e a saída dos alunos nesses momentos de aglomeração. Então, se você parar para pensar o primeiro período da manhã, que começa às 7 horas, então às 7 horas os nonos entram, às 7h30 os oitavos entram, e escalonando também a saída dos alunos. Então, está sendo um movimento logístico bem complexo. Outros momentos de aglomeração, posso dizer assim, que é o intervalo. O intervalo dos alunos está sendo feito onde? Na sala de aula, justamente para evitar essa questão do contato entre eles. As aulas que seriam feitas em ambientes específicos, como aula de arte no ateliê, de informática no laboratório de informática, educação física na quadra poliesportiva, está sendo feito na sala de aula. Então, o aluno está indo para a escola, ele está ficando sentado o dia inteiro na cadeira dele. Só pode sair para usar o banheiro, beber uma água. Então, veja, nós que somos adultos, para a gente é muito difícil ficar parado ali 1 hora, 2 horas na cadeira. Imagina com uma criança que fica o período inteiro ali. Então, assim, o processo educacional está sendo muito deteriorado. Então, assim, é novo, é difícil, está sendo complicado para a gente equacionar todas essas situações, mas uma coisa que chama muito a atenção é o seguinte: nós temos uma relação com a comunidade muito transparente, muito transparente. Então, quando a gente chama a comunidade para falar das nossas demandas, colocar toda a problemática na mesa e trocar com eles, a gente ganha legitimidade, porque eles vão participar do processo de decisão, certo? Então, para vocês terem uma ideia, seriam 12 alunos por turma, certo? 35%. Tem sala só com 3 alunos. Tem sala só com 2 alunos nessas primeiras. Por quê? A comunidade está entendendo a problemática, está vendo a importância que então eles estão do nosso lado. Agora, claro, há famílias que precisam deixar o filho na escola por N motivos, e a gente vai agregar esses estudantes, certo? A gente vai ter que equacionar isso daí. Mas veja, 3 alunos podiam ficar 12, a gente percebe a comunidade do nosso lado, mas estamos vivendo assim, e depois a gente vai falar um pouquinho, se tiver oportunidade, mas com muito medo, né? E, inclusive, eu achei recentemente, muita gente viralizou um certo depoimento de uma professora, né, que ela narrava
aquilo, que ela, conforme ela virava de costas, né, para a lousa, ela voltava, as crianças estavam tudo sem máscara, né, estavam trocando, estavam botando contato, e chegou a um ponto, né, que ela falou que ela tinha vontade de chorar, porque, né, não era, é uma situação muito difícil, porque é aquilo, a vida de alguém ali pode estar, né, correndo perigo, e ela não conseguia ter o controle da situação, porque, né, a gente está falando de crianças ali, e, nossa, é bem emocionante esse depoimento, né, que ela dá ali né, nesse momento. E, bom, professor Dalton, Leandro, se quiserem acrescentar um pouquinho, acho que o Leandro comentou até quando a gente estava no off, né, que as suas crianças não voltaram, né, para as escolas, né, Leandro? Isso, não. A minha filha tem 6 anos, tá no primeiro ano, ela teve a oportunidade de voltar, mas vendo todo o cenário, eu não tenho coragem de mandar ela para a escola, porque ela acaba tendo contato com os avós e tudo mais, e assim, o risco é muito grande. Eu tenho me cuidado no hospital de campanha, a gente toma todas as precauções, uso de máscara adequada, não é máscara de tecido, então assim, a gente tem as nossas barreiras, mesmo assim, o meu risco é aumentado, é potencializado. Então, se eu pego e mando minha filha para a escola, ou os meus 2 pequenos de 2 anos e meio para a escola, o risco, eu vou potencializar esse risco. Talvez não para mim, porque eu já fui vacinado com as 2 doses, então o meu risco acaba sendo diminuído. Mas tem os meus pais, tem os meus sogros, tem tios, tem tias, e assim, acaba tendo esse contato, mesmo que com distanciamento social, acaba tendo esse contato. Não dá para a gente chegar e falar assim, não vou mais fazer nada, vou me isolar dentro de casa com 3 crianças pequenas. Não dá, é impossível, né? Então a gente tem que tomar todos os cuidados para a gente poder sair de casa, ter contato mínimo com as pessoas. Então, assim, é bem difícil. Então, o risco está muito grande. Fazer com que a volta às aulas aconteça, a gente vai ter um risco grande para os professores. No caso dos meus filhos, eles estudam na escola pública, né, na rede pública. Um dos professores deles, né, como são gêmeos, são em salas separadas, né? Um dos professores acabou adquirindo Covid e está afastado. Então, a gente entende a necessidade de alguns irem para a escola, por conta da necessidade de ter que ter o trabalho, mas a gente tem que avaliar muito bem esses casos para a gente não piorar a situação que já está crítica. Perfeito. Professor Dalton, quiser comentar alguma coisa? Eu tenho uma outra questão, meio gozada, assim, o pessoal fica falando, não, escola é importante, coitada das crianças, o rendimento acadêmico, o problema emocional. Primeiro que eu nunca ouvi essa conversa dessas mesmas fontes antes da pandemia. Então, me estranha a súbita preocupação onde não havia. De fato, vocês não têm ideia de como eu sou favorável ao retorno quando tiver condições seguras. Sou realmente favorável. Eu sei que é importante. A questão é, se uma coisa tem muito valor para a gente, o que a gente faz com ela? Protege. E às vezes, para proteger uma coisa, precisa gastar, você precisa fazer um investimento. Você paga um cofre no banco, você compra um cofre, você paga segurança. Então, para aquilo que realmente tem valor, a gente investe. Investe porque tem um valor maior do que outras coisas. Então, a questão há investimento dos gestores executivos proporcional ao discurso de que escola é importante? Eu não vejo. Eu não vejo esse investimento proporcional. Qual que seria o investimento? Bom, o primeiro deles é o que a gente estava falando no começo. Nossa, escola é importante, economia é importante. Controla a transmissão comunitária. Esse é o único jeito. Países que não tinham dinheiro para comprar testes, como o Senegal, controlaram a pandemia com base em sintoma, não com base em teste. Mas eles controlaram transmissão comunitária. Segundo, educação importante, tá bom, paga teste, tem jeito de fazer
teste de saliva que faz pooling de 10, de 15, que despenca o preço do teste. É caro, mas é um investimento. Não, escola é importante, não, eu vou investir para voltar logo. Cadê os testes regulares sobre toda a rede escolar? Não, não quer fazer teste porque custa caro. Vacina, tá bem. Leandro está falando sobre a complexidade, ainda mais num cenário de oferta pífia de vacina no nível nacional. Mas se escola e economia é importante, já deveria ter feito investimento em vacina. E, se escola é importante, a rede escolar profissional deveria estar sendo vacinada. Essa é a impressão que eu tenho, Leandro, se você tiver outro ponto de vista, super à vontade para discordar. Mas eu não vejo, o ponto é esse, eu não vejo um investimento dos gestores para resolver as causas que permitam a escola funcionar. Só quer abrir no meio do tsunami. Para mim, isso é mentira. Não dão valor. Só querem que as crianças vão para os pais poderem trabalhar. Então, na verdade, as ações não se ajustam com o que é falado. E esse é um problema sério. É uma inconsistência entre o que fala e o que faz. As ações não mostram que escola é tão importante, só quer abrir as redes. Então, aí tem uma coisa que eu acho que precisa ser discutido. Educação é importante, sim. Parte acadêmica é importante, sim. Parte emocional é importante, sim. A parte de violência doméstica é importante, sim. A parte de segurança alimentar é importante, sim. Então, vamos investir para que as redes possam abrir. Cadê o investimento? Exatamente. Belas, ótimas palavras, professor Dalton. E já puxando mesmo, né, essa questão, agora a gente direcionar ali para o Leandro, né, é a pergunta que eu acho que todos estão se fazendo, né? Então, quando será que os professores serão vacinados? Será que a gente tem uma previsão, a gente pode tentar prever isso, né? Então, para podermos ter uma ideia, né, com relação a isso, o Leandro vai falar um pouquinho, né, de como está andando a logística e distribuição dessas vacinas. O Leandro participou com a gente da primeira live que a gente fez, quando ainda estava na primeira semana começando ainda as vacinações, né? E aí, Leandro, mudou muita coisa? Como que anda esse ritmo? Você tem alguma previsão realmente quando vai ser a vacinação dos professores? Então, a minha maior alegria seria poder falar para todo mundo que temos vacina como o Canadá tem. O Canadá hoje ele tem 6 vezes mais a capacidade no caso, a necessidade de vacinação. O Canadá tem 6 vezes mais a quantidade de vacina do que eles realmente precisam. Eles pensaram no tempo certo, não perderam o time, que infelizmente o Brasil, que é ainda referência em imunização, mas infelizmente é o que eu volto a falar, misturaram política com vacina e aí a coisa desandou. Até então, nós no Brasil já vacinamos 12 milhões e 500 mil pessoas aproximadamente. Isso representa aí aproximadamente 4% do percentual da população, né? Fica muito difícil a gente poder traçar um perfil, um panorama para vacinação, não só dos professores, mas de outros grupos que são prioridades. E foi o que o professor Dalton falou. Se dessem valor realmente para as categorias como estão falando, que é importante, a estratégia teria sido outra lá no mês de maio, no mês de junho de 2020, quando foi ofertado para o Brasil mais de 70 milhões de doses de uma determinada companhia, e simplesmente não mostraram interesse, não se preocuparam, não precisamos disso agora. E aí a gente correr atrás do prejuízo, e independente de política, se o Estado de São Paulo, agora defendendo o Estado de São Paulo,
a nível Brasil. Se o Estado de São Paulo não tivesse, através do Instituto Butantan, fechado parcerias de pesquisa e desenvolvimento de vacina, nós estaríamos num cenário muito pior do que nós estamos. E a gente vê aí países pequenininhos que não têm nenhum histórico vacinal importante, que tenha renome, dando um show de estratégia, de planejamento de vacinação. Mas é o que eu falo, não adianta agora a gente pegar e tentar achar o culpado ou tentar falar, e agora, o que nós vamos fazer? A gente tem que correr atrás do prejuízo. As vacinas estão chegando e agora é uma questão de tempo. Como eu disse, a gente tem uma capacidade muito boa de vacinação. Se nós tivéssemos vacina suficiente, tá? Se nós tivéssemos aí 210 milhões de doses para fazer essa vacinação em massa, a gente teria uma capacidade aí de dentro de 2, 3 meses, a gente vacinaria toda a população primeira dose e mais 2, 3 meses, respeitando o intervalo aí entre as doses, nós vacinaríamos todo mundo com 2 doses. Nós temos hoje uma cesta de oferta de vacinas que a gente já tem vacina com uma única dose. Então, se houvesse planejamento quando começou a se falar de vacina, de possibilidade de vacinação, se a gente tivesse, e agora eu falo mesmo, porque a gente cansa, se a gente tivesse um Ministério da Saúde efetivo, não simplesmente pessoas de fachada lá no Ministério, tá? Garanto que a gente teria uma resposta muito melhor do que o que a gente tem hoje. Talvez a gente não conseguisse todas as vacinas necessárias, mas eu conseguiria vacinar nesse primeiro momento todo mundo que é o grupo de risco, que são os motoristas de ônibus, as pessoas esquecem deles, os condutores de trens e metrôs, os transportadores de aeronaves, então pilotos, copilotos, comissários e todo o pessoal de pátio que faz o transporte de pessoas pelo mundo. Eu tenho também o pessoal que trabalha na segurança pública. Eu tenho os profissionais de saúde que estão na linha de frente e tenho os outros profissionais que não estão na linha de frente, mas estão sujeitos e ainda não foram vacinados. Eu tenho os professores, as crianças, elas não vão ser vacinadas nesse momento por conta de uma questão técnica. Não houve estudo para a vacinação das crianças. Mas a gente já tem visto que, assim, a gravidade da doença para as crianças é muito, mas muito pequena se eu comparar com um jovem adulto ou um idoso. Eu conseguiria vacinar todos os meus idosos no Brasil. Então, essa estratégia que foi utilizada foi uma estratégia de minimalismo com o problema. E isso a gente viu desde do dia 26 de fevereiro de 2020, quando a gente teve o primeiro caso aqui em São Paulo. A gente teve uma festa depois disso. Ninguém divulga que antes disso já houve notificações, desde o dia 6 de janeiro, já houve notificações na cidade de São Paulo de suspeita de Covid. A gente pega aí alguns países, não que o Brasil não seja um país sério, mas às vezes faz algumas coisas que a gente tem dúvida, né? O Brasil é um país sério, é um país respeitado, mas teve país que fechou fronteira, fechou espaço aéreo, ninguém entra, ninguém sai. No nosso país, no meio do ápice da pandemia em 2020, a gente tinha voos semanais para a China, eu tinha voos semanais para a Europa, eu tinha voos semanais para os Estados Unidos. Tem que pensar na economia. A gente tem que tomar algumas medidas, que foi o que o professor Dalton falou. Se a gente ama alguma coisa, se a gente quer preservar alguma coisa, alguma outra coisa vai ter que ter um sacrifício. É igual em casa. Se eu quero dar uma educação um pouco melhor, ou eu quero fazer uma viagem, ou eu quero fazer
um investimento, uma aquisição de um bem, eu tenho que me programar e me planejar para fazer algumas escolhas. Opa, eu não vou comer fora porque esse dinheiro que eu estou gastando para comer fora eu vou pegar e vou aplicar num curso, numa viagem. Então, é dar prioridade para o que realmente importa. E a gente não tem visto isso. Tá? Alguns dados para a gente ter noção, no mundo a gente já vacinou 334.805.000 doses de vacina aproximadamente. Tá? Na cidade de São Paulo, a gente tem os dados atualizados agora do dia 6 de março, nós já vacinamos quase 1 milhão de pessoas, pensando que a cidade tem aproximadamente de 12 a 13 milhões de habitantes. Então, assim, eu não consegui ainda vacinar a minha população de profissionais da saúde. Então, a falta da vacina é o que mais está trazendo problemas para a gente poder liberar a volta às aulas, para a gente poder ter uma liberdade de frequentar um parque, de até mesmo ir a um shopping, assistir um filme no cinema. Quem não está com saudade de assistir um filme e comer a pipoca do cinema? Só que na situação que está, não tem condições. Minha filha ama shopping. Ela toda vez que vê o shopping... Papai, quando que a gente vai no shopping? Esses dias atrás, aí o shopping estava aberto, mas eu não tenho coragem de pisar dentro de um shopping. Eu vou fazer o que dentro de um shopping? A não ser que eu tenha que comprar algo essencial, como aconteceu esses dias atrás, eu precisava de um tênis, e eu fui ao shopping, entrei, comprei e saí. Então, assim, a falta de vacina é o grande vilão da história. Enquanto a gente não tiver vacina, a gente não consegue muita coisa. Quais são as previsões, no caso, para o Brasil? Né? A gente tem aí uma previsão de chegada de vacinas aí no próximo dia 25 de março, aproximadamente. Vai chegar aproximadamente 15 milhões de doses. Mas 15 milhões de doses para a população de 210 milhões não dá 5% da nossa população. Então, a gente ainda fica refém com a chegada de vacina. A troca de tecnologia ainda vai demorar um tempo para a produção do insumo vacinal. A gente teve um atraso aí na produção das vacinas da Oxford pela Fiocruz. Então, todos esses atrasos, esses probleminhas, vão trazendo um problema à tona muito mais grave. Por exemplo, na noite passada eu estava de plantão. Esse dado eu posso divulgar, não tem nenhum problema, mas eu tive que negar 166 vagas hospitalares porque eu não tinha vaga no hospital. Sabe o que é 166 vagas para São Paulo, para o estado de São Paulo, para o hospital onde eu trabalho? Sem contar os outros hospitais. Então, a gente vê aí no noticiário pessoas morrendo. Por quê? Porque o sistema de saúde começou a ficar saturado. E ficou saturado por quê? Existe a parcela de culpa do governo? Existe a questão da influência da política? Existe. Mas aí eu venho também chamar a atenção. Existe também a falta de... não sei se humanidade, mas a gente parar de pensar no nosso próprio umbigo e pensar no próximo também. Os moradores da cidade de São Paulo estão achando que está tudo normal. A gente fala que os casos estão piorando e o pessoal está dando festa, está dando baile, fazendo baile funk, não usa máscara, não se cuida, e aí isso colabora para pior todo o cenário. Robson, o Leandro falou um negócio interessante, que é a questão da politização. Então, a gente pode achar que tem uma polarização, um lado político é contra a vacina, é a favor da economia, é contra a lockdown, e o outro lado político, partidário, é a favor do lockdown e tal.
é mentira. Por que as coisas que eu estou falando, Leandro, o professor Tarcísio, por que elas não são politizadas? Porque se elas fossem politizadas no sentido partidário, eu não estava ensinando as soluções para o governo. Deixa esse governo se acabar com falta de orientação. Eu não daria os diamantes de soluções para o governador, para os prefeitos, para o presidente da República. Não, ao contrário. O que eu tiver de melhor, eu não quero saber de qual partido é o prefeito. Eu não quero saber de qual partido é o governador, de qual estado. Eu não quero saber de qual partido é o presidente da República. O que eu tiver de melhor para solucionar o problema econômico, da saúde, eu vou entregar. Porque a história da economia é real, tem muita gente sem emprego, passando fome. Então, precisa resolver o problema da saúde o mais rápido possível, porque a economia é, sim, importante e vem junto, e não oposto, à saúde. Então, minha posição é política de jeito nenhum. Me fala qualquer partido, de qualquer prefeito, e eu ajudo. Eu participo, eu discuto, desenho estratégia. Então, essa não é uma posição política. Sinalizar para a base, essa é uma posição política. E falar bobagem que prejudica a população e a economia e o país e a saúde, essa é uma posição política. Mas mostrar que tem erros na gestão e apontar caminhos que corrijam, inclusive para a solução da economia, não é uma posição política, não é uma posição partidária. Qualquer prefeito de qualquer partido pode contar com o meu apoio, com minha ajuda. Sim. Não, perfeito mesmo, bem colocado com essa questão, né, da gente sempre colocar, né, nessa dualidade, a gente está com essa, né, nesse momento, né, de sempre colocar as duas coisas uma contra as outras. E aí eu também, vendo, né, o professor Tarcísio, tudo isso que a gente foi discutindo aqui, né, então a falta de vacinas, né, como o Leandro colocou, a situação que a gente se encontra, né, ou que estratégias mais, você comentou sobre isso, né, de trazer para a sociedade, né, mostrar, ver como a sociedade recepciona, por exemplo, esse tema, né, do Volta às Aulas diante da situação que a gente está, e que tenham, né, essa parte do pensar, né, nos professores, né, e ver qual é a melhor saída. Quais mais estratégias vocês têm feito, tentado com essa situação? Eu queria, né, saber mais ou menos o que os professores têm feito para tentar trazer mais a sociedade com relação a isso, e ver a importância, e também com relação a essas alternativas e métodos, então, de não volta presencial, então continuar nessa parte que era remota, né, online, isso estava funcionando quando estava sendo aplicado, pensando na escola pública, né, os alunos estavam tendo acesso a esse conteúdo, como que vocês lidaram com isso? Está sendo um desafio enorme. Conseguindo implementar algumas práticas pedagógicas que, de alguma forma, consigam minimizar todas as perdas que haverá perdas. Não tem como negar. Vai haver perdas. A gente costuma dizer que aprendizagem se recupera, né? A gente consegue recuperar a aprendizagem. A vida a gente não vai recuperar, certo? Então, a gente consegue ter uma volta com segurança, com vacina, a gente consegue implementar estratégias pedagógicas para que, no amplo e no individual, a gente consiga intervir junto aos... Nós temos ali 3 realidades na escola pública, no município de São Paulo. Nós temos o ensino presencial, dentro daquela porcentagem, nós temos o ensino online e o que nós vamos chamar de remoto, que aí já é uma ação da nossa escola especificamente. Então, o presencial, você sabe como funciona, os alunos ficam ali isoladinhos, sem interação, e a educação perde muito, porque a gente acredita que a educação ela se dá na interação, na troca, não ali cada um no seu quadrado, sem interagir. Então, assim, é uma falácia. A gente está ali, a gente está tentando fazer o melhor, mas não está acontecendo de maneira plena como deveria acontecer, certo? Nós temos o ensino online, por meio da plataforma Classroom, onde, por disciplina, os professores postam as atividades, o aluno tem o login, ele acessa, faz a atividade, devolve, a gente dá o feedback, corrige essa atividade.
Só que nós temos uma problemática muito grande dentro do ensino público. Nós temos aqueles alunos que são carentes, ok, temos, mas nós temos aqueles alunos muito carentes, que são aqueles alunos que não optaram pelo presencial, não tem como acessar por meio das tecnologias. Às vezes ele não tem um computador, ele não tem acesso à internet. Então, o que a gente, na nossa escola, né, o que a gente acordou ali? Que nós chamamos de ensino remoto. As atividades postadas na plataforma também são impressas. Então, aquele aluno, em determinado dia da semana, aquele aluno que não está no presencial e que não tem acesso à internet, ele consegue ir até a escola e pegar a apostilinha com a atividade da semana de português, matemática, ciência, todas as disciplinas do currículo, leva para casa, faz de maneira manual aquelas atividades, retorna semana seguinte, pega a próxima apostila, a gente corrige, dá o feedback. Se perde muito, porque na letra fria, né, ele leva o papel para casa, responde, não tem interação com o professor. É complicado, né? Mas, assim, nós tínhamos que, de alguma forma, tentar agregar essa parcela dos alunos, que não é pequena. Não é pequena, temos alunos que têm muita dificuldade. Recentemente, hoje, na verdade, o nosso governador, ele baixou no decreto dele que não vai haver mais o ensino presencial no estado de São Paulo. Tá? No estado, hoje. Então, os professores estão comemorando, mas a que custo? Ele pegou o recesso do meio do ano e colocou aqui. Então, os professores estão em recesso, ou seja, estão sacrificando o descanso deles ali, que haveria em junho e julho. Não é a nível dos municípios, Então, mas como o nosso prefeito, ele segue uma tendência, então, provavelmente, nos próximos dias, teremos aí um ajuste, e também, talvez, na rede municipal de São Paulo, talvez as aulas também estejam, de maneira presencial, proibidas, vamos dizer assim, né? Na nossa escola, recentemente, semana passada, apareceu um caso de Covid confirmado, de uma funcionária, e 2 casos suspeitos. Pessoas que estavam no dia a dia com a gente ali. O que a gente fez? Reunimos a comunidade, professores, gestão, e estamos em quarentena. Então, nós estamos em quarentena. Já chegou no nosso dia a dia ali. E eu estou em quarentena aqui. Assim como o Leandro falou das questões dos avós, mesma coisa, nós estamos aqui sem poder ter contato com nossos familiares, com medo de ser um possível vetor. Então, é muito complicado, assim. Então, eu reitero, as aprendizagens, com todas as perdas que ela vai ter, com certeza, a gente consegue recuperar quando estiver vacinado, com segurança, com abordagens pedagógicas específicas, aulas de retorno, de reforço no contraturno, a gente consegue fazer, mas vida a gente não consegue retornar. Então, é uma questão muito séria, né? Engraçado que nesse decreto do nosso governador, ele determinou que o ensino presencial fosse adiado. Só que para as escolas particulares foi uma orientação, não foi uma determinação. Para você perceber como tem aquele caráter do capital, né? Do dinheiro, do lucro. Então, assim, é uma falácia mesmo que o professor Dalton falou, né? Eles não estão preocupados com a educação. Tem muita coisa para a gente ver aí. Nós temos que abrir o olho, a sociedade tem que abrir o olho como um todo, né? A gente. Então, elas não estão mandando os filhos. Agora não vai mandar mesmo porque nós estamos em quarentena. Mas quando podiam mandar, 3 alunos por sala, 2 alunos por sala, porque eles estão entendendo essa problemática. Acho que mais uma vez a gente está vendo, como a gente sempre tem visto no Brasil, né? Os grandes heróis, professores, fazendo milagre, tentando fazer o possível, né? Sempre para tentar levar a educação. Eu acho que realmente só tem a admiração, né? Por você, Tarcísio, por todos os seus colegas, né, de trabalho que estão aí nessa força-tarefa para tentar levar a continuar educando essas crianças, né, da maneira mais segura possível, tanto para elas quanto para vocês também. Vamos abrir, então, agora nos próximos... Desculpa, Leandro. E o interessante é o seguinte, é super importante a gente trazer essa realidade para essa discussão da população em geral, porque às vezes a gente recebe a informação toda mastigada, como, olha, tá aqui o prato pronto, prato feito para você, coma. Mas não traz aquela reflexão de como essa comida foi preparada, por que a gente está discutindo isso. Um ponto importante para a gente deixar muito bem claro
mesmo que a gente tivesse as vacinas, isso tem que ficar também muito bem claro, as vacinas não são as salvadoras da pátria. As vacinas são uma ferramenta a mais para a gente poder controlar a transmissão da doença. Porque a vacina, a nossa vacina, a vacina que a gente tem hoje, tá? Ela não evita que você transmita a doença. Ela evita que você desenvolva casos graves e evolua para óbito. Mesmo tendo vacina, eu teria o problema da infecção de todo mundo. Não é porque eu tomei a vacina que eu posso voltar a ir para a escola, posso voltar a não usar máscara, e eu posso voltar à vida normal. Não é assim que funciona. Ainda vai um tempo. Às vezes o pessoal me pergunta, há quanto tempo vai demorar? Não sabemos dizer exatamente, mas uma coisa eu posso afirmar, até metade do ano que vem, a gente não vai mudar muito o nosso panorama. Se a gente não tiver uma vacinação em massa, vacinas mais eficazes, tá? Vacinas que me permitam, como, por exemplo, os estudos estão apontando aí para uma determinada vacina, que a gente não tenha a transmissão do vírus. Então, a gente tem que começar a pensar, estratégias que eu vou utilizar para... Quais são as vacinas que eu consigo adquirir? Qual é a promessa de fabricação dessas vacinas? A gente está tendo aí novas variantes. Como que as vacinas estão se comportando? Será que a vacina de Oxford vai se comportar adequadamente para as novas variantes? A vacina do Butantan vai se comportar? Então, assim, os estudos estão mostrando algumas coisas. Então, assim, a gente precisa traçar estratégias para controlar a transmissão. Se a gente não pensar nisso, como o professor Dalton falou, não adianta nada a gente pensar em vacinar, em fazer aula à distância, de qualquer maneira. A gente vai dar murro em ponta de faca. A gente não vai conseguir, vai ficar patinando, enquanto a gente não conseguir conscientizar todo mundo dessa importância de vamos controlar, e o controle se dá através de uso das máscaras, higienização das mãos, de preferência com água e sabão. O pessoal acha que álcool gel é milagroso. Você chega no final do dia, passou álcool gel o dia inteiro. Você vai lavar a mão, você só deixou o vírus embriagado, né? O vírus já está mutando e daqui a pouco o álcool gel não vai nem fazer efeito. Então, assim, a gente precisa pensar no coletivo, usar os mecanismos que a gente tem e estudar estratégias, e esse controle de fazer as testagens e começar a isolar quem está positivo, mesmo assintomático, porque a doença ela transmite muito rápido. Se a gente não parar para pensar nisso, chamar enxugando gelo. Vamos enxugar gelo, e a gente vai ficar discutindo isso. O gelo é muito. E é bastante ainda. Não é pouco gelo, não é um quadradinho de um cubinho. É um iceberg. É um iceberg. Então, nós tivemos 270 mil óbitos, 250 mil, para o número de casos até agora, que é, acho que 11 milhões no Brasil. Digo já. Casos, 11 milhões de casos, 270 mil óbitos. Quanto falta para imunidade populacional sem vacina? Talvez uns 60% estejam faltando, 65%, que significa 10 vezes mais. Então, o pessoal reclama que o Átila Yamarino falou, se ninguém fizer nada, vão morrer 1 milhão. Ele estava absolutamente correto. Se ninguém fizer nada, como o Leandro está falando, para conter transmissão, e a vacina vai conter gravidade, mas não vai conter transmissão. Se ninguém fizer nada, nós ainda temos 10 vezes esse número de óbitos que a gente tem agora. Então, vacina é fundamental e contenção da transmissão é fundamental se a gente quer a tal, né, os economistas falam, a recuperação do PIB em V. O V está bem amassado, mas se a gente quiser uma recuperação,
Tem que cuidar da saúde, que é vacina em massa e controle de transmissão. E assim, professor Dalton, se a gente pensar que a Covid tem aí 10% aproximadamente de letalidade, se a gente pensar que a gente não vai fazer nada, a gente já está com... A gente vai chegar a 20 milhões de óbitos até conseguir contaminar a população toda. Porque aí contaminou a população toda, você cria uma certa resistência, uma certa imunidade. Mas a gente está vendo que as variantes, tem pessoas que estão... A conta da letalidade é menor. Então, acho que seria uma coisa como 2,5 milhões de mortos, proporcional ao que a gente já teve, né? Ainda assim, se nós estamos... É muita gente. Muito desconfortável com 270 mil, imagina a gente passar de 1 milhão. Perfeito. Gente, então agora nesses minutinhos finais, próximos mais ou menos 10 minutos, vamos ver algumas perguntas que o pessoal mandou no chat, e aí então a gente vai colocar as perguntas aqui para vocês poderem responder, né? Nath, pode mandar a primeira que você selecionou. Pergunta, né, da Cristina. Temos algum estudo sobre a diferença das novas variantes no desenvolvimento da doença nas crianças? Então, das variantes e as crianças? Sabe se tem algum estudo já falando sobre isso? Eu desconheço algum estudo sobre isso, mas o que a gente tem visto, tá, na vivência é que as novas variantes estão cometendo crianças e com gravidade. Tá? A gente tem aqui na região onde eu trabalho, na Prefeitura de São Paulo, na região oeste, a gente tem um hospital nosso, que eu sei que a gente tem 2 casos, uma criança de 8 meses, que está com uma suspeita, está grave, está com uma suspeita, e tem uma outra criança, se eu não me engano, de 5 anos, que também está com um caso grave, está internada por Covid confirmado. Mas eu desconheço algum estudo específico para o desenvolvimento da doença nas crianças com essas novas variantes, com essas 3 principais variantes, né? Robson, não é minha área, mas eu tenho ouvido as duas coisas. Primeiro, que é semelhante às novas variantes para faixas etárias menores, mais jovens, seria indiferente, mas eu já ouvi também que, de fato, tem uma extensão da faixa etária afetada para os mais jovens. Então, acho que é um pouquinho cedo, a gente não tem esses dados para ter uma resposta precisa. Mas eu já vi descrição, até tem um comentário aqui de leito de UTI pediátrico lotado, mas precisaria de mais do que informação picada de estudos regulares. Perfeito. Nath, próxima pergunta, por favor. Então, vi notícias de médicos comprometidos que falam em UTIs pediátricas lotadas com crianças com Covid-19, né? Procede, é um dos comentários. Né? Então, ainda não, a gente não consegue, né, dizer com precisão se realmente nessas UTIs lotadas são devido a Covid-19. Seria ruim numa live dessas, em que as pessoas esperam respostas precisas, que a gente fizesse uma afirmação mais enfática. Aparentemente tem evidências, mas a gente não pode afirmar. Tá certo isso, né? O que eu posso afirmar é que nas UTIs adulto, as UTIs estão super cheias, estão super lotadas, com pacientes jovens, tá? E pacientes jovens sem comorbidades, tá? Sem nenhuma comorbidade que piore o quadro e evoluindo para o óbito, tá? Com Covid positivo. Perfeito. Mais uma pergunta, Natália? Da Bruna, eu não sei se já houve esse questionamento, mas gostaria de saber por que os professores não são
priorizados na vacinação e se há alguma previsão para isso ocorra, né? Essa é a pergunta que nós queríamos responder na live de hoje, né? Mas infelizmente não. É tudo para você, Leandro. Todo mundo É assim, gente, o que eu posso dizer, como que funciona a questão dos serviços de saúde priorizarem um grupo ou outro. Tudo é levado em conta a questão da gravidade como a doença vai se comportar com aquele grupo daquela faixa etária. E aí, assim, não é que um grupo é mais especial ou melhor do que o outro. É o risco que a doença traz para aquele grupo. Então, foi feito um levantamento técnico, né? Os professores vão receber a vacina? Vão receber a vacina. Só que não neste momento, porque, infelizmente, a gente não tem vacina suficiente para atender toda a população elegível. E como que funciona na rede pública, e agora a gente está falando de um programa nacional de imunização, para oferta de determinado imunobiológico, isso para qualquer vacina. Eu tenho que ter a quantidade suficiente de vacina que atenda aquela população. Se eu não tiver vacina suficiente para atender aquela população, dificilmente essa vacina entra numa rotina de vacinação. Ela entra de uma forma especial. Então, a gente tem algumas vacinas que são fornecidas de forma especial para alguns grupos que têm maior risco. Por exemplo, hepatite A. Hepatite A, ela é ofertada para as crianças e para alguns grupos de maior vulnerabilidade. Ela poderia ser ofertada para toda a população? Poderia. Seria o ideal, só que nós não temos produção, não temos condição de adquirir vacina nessa quantidade para toda a população. Então, é eleito esses grupos. Então, neste momento, o que acontece? Quem são os mais vulneráveis? Os idosos, os profissionais de saúde que estão lidando diretamente com os casos de Covid, os outros profissionais de saúde que trabalham em instituições hospitalares, os idosos que estão institucionalizados em casas de repouso e são mais vulneráveis, essa população já recebeu a vacina. É uma população menor. Então, a gente vai eliminando os grupos, essas faixas etárias de maior risco, não que o professor não tenha risco, mas se a gente fizer um estudo comparando a quantidade de professores que adquiriram o Covid e evoluíram para um caso grave ou óbito, e eu fizer um comparativo com a mesma população de professores que a gente tem no Brasil, com uma população de idosos, por exemplo, que evoluíram para casos graves e foram a óbito, essa população idosa foi a população que mais sofreu. Então, a gente tem que escolher quem? Essa população em primeira escolha. Infelizmente, é uma escolha de Sofia. Quem é que eu vou salvar primeiro? É igual no hospital. Se eu tiver um acidente e eu tiver que fazer uma escolha de quem eu vou socorrer primeiro, eu vou ter que socorrer o mais novo, o mais jovem, do que o mais idoso. Então, é uma situação muito delicada, principalmente para as pessoas que estão na linha de frente. Você vai falar assim, eu tenho que escolher quem é que eu vou tentar salvar? É tão frustrante a gente chegar em casa depois de um plantão e chegar e falar assim para minha esposa, por exemplo, nossa, essa noite eu perdi 2, essa noite eu perdi 4, essa noite eu perdi 1. A noite que o plantão que a gente não perde ninguém, a gente sai comemorando. A gente sai do plantão assim, nossa, ainda bem que ninguém faleceu essa noite. Conseguimos passar uma noite mais tranquila, pudemos trazer um pouco de esperança para alguém. Então a gente tem que ter também um pouquinho de paciência, que por conta da falta de vacina, volto a falar, mesmo se a gente tivesse as vacinas, não seria a solução dos problemas. A gente precisa primeiro se preocupar com o controle da transmissão. E isso tem que ser conscientizado na cabeça de cada um, de cada indivíduo, de
cada um fazer a sua parte, porque se nós fizermos a nossa parte, independente do governo fazer ou não, a gente automaticamente vai contribuir para esse controle. E aí as vacinas vão colaborar para a gente blindar a nossa população. Mas é uma situação bem difícil, essa questão de quando vai chegar a vacina, quando vamos vacinar. Eu sei que está todo mundo ansioso, e é uma das grandes alegrias da vida é poder tomar vacina. Sim, sim. Robson, a Bruna, que eu imagino que seja professora, falou que um problema é que muitos estudantes não seguem os protocolos, não seguem o protocolo de distância, não seguem o protocolo de máscara. Teve um estudo nos Estados Unidos, em 9 universidades, que fizeram uma preparação extraordinária, a mais elaborada em termos de protocolo que já tinha sido feito nos Estados Unidos, para poder abrir o funcionamento das universidades com segurança. Foi um fracasso. Por quê? Porque os modelos não previram o grau de indisciplina dos estudantes. Então, o modelo errou porque as pessoas não seguem, é isso que a professora Bruna falou. E o comentário dela é muito correto. Ele apareceu aí. Então, é muito frustrante, porque para quem está em sala de aula, para a professora, para o professor, querendo cuidar dos alunos, dando aula numa situação de risco, a sinalização que veio do nível federal, às vezes do nível estadual, às vezes em muitos municípios, é que não, essa coisa de máscara não é tão importante, isso tudo besteira. Agora parece que teve, faz 2 dias, uma mudança de cultura. Mas como é que a gente quer que a população reaja com cuidado se os próprios cuidados foram desvalorizados? Então, o comentário da professora Bruna é muito importante, porque não adianta pressupor que os protocolos sanitários vão funcionar se a gente sabe que na prática eles não vão ser seguidos. A professora Bruna, eu tenho o prazer de cuidar do filho dela. Eu conheço a professora Bruna, ela é minha paciente junto com toda a família, e ela me mandou umas fotos essa semana, eu conversando com ela, e ela trabalha com crianças no ensino antes do fundamental. Eu ainda sou da época do ginásio e do primário. Então, na educação infantil. Então, assim, ela me mostrou umas fotos que eu falei assim, gente, é muito difícil para o professor estar numa situação como o caso da Bruna, sabe? De, por exemplo, ter que fazer o asseio, a higiene da criança após usar o banheiro, ter que orientar para a questão da máscara, nem sempre a criança pequena fica com a máscara. Então, tem a hora do lanche, a hora de comer. E como que eu vou chegar para uma criança de 3, 4 aninhos e chegar para ela assim, você não pode encostar no seu coleguinha, você não pode abraçar, você não pode correr, você não... Fica muito complicado. É uma situação muito difícil. Não é fácil, não. E como a Bruna bem falou, né? Só quem está ali na sala de aula, no chão da escola, sabe realmente, né, o que é lidar com... Às vezes está cheio de gente usando terno e gravata, tomando decisões que não tem a mais remota ideia de como funciona uma escola. Não sabe como funciona. Isso é em toda a administração. Eu falo, às vezes, eu trabalhei muitos anos na ponta, na saúde, dentro de um posto de saúde. Às vezes, quem toma as decisões não sabe o que acontece lá na UBS. É aquele ditado, né? Se o patrão não desce para o chão da fábrica, ele não vai tomar decisões acertadas. Então, é bem complicado toda essa situação. Exatamente. Por isso que a gente faz, né, esse tipo de conversa, bate-papo, assim, tentando trazer profissionais, né, de diferentes áreas para a gente conseguir conversar. Infelizmente, o professor Tarcísio, acho que ele caiu, ele mandou uma mensagem para a gente, a internet dele está vacilando bastante. Vamos ver se ele tinha se machucado. Não tá ótimo. Para não ir para o hospital, porque o hospital vai estar lotado. Não, nem brinca. E, bom, então por isso que a gente, né, faz esse tipo de discussão, realmente, para a gente ver
né, como que é a realidade em todos os protagonistas aí desse espaço. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, por terem aceito estarem aqui essa noite, apesar da correria incrível do Leandro, que eu sei que eu conheço, o professor Dalton também, agenda cheia, o professor Tarcísio também, né, agora tem que preparar as aulas, voltar a preparar a aula online, todos esses materiais que ele comentou, mas eu gostaria de agradecer, em nome do UpVacina, do Líder do Conhecimento, muito obrigado pela participação de vocês aqui nessa noite, e agora eu abro, então, alguns minutinhos. Tarcísio voltou, professor Tarcísio voltou. Já estamos encerrando já. Acontece, né? Sempre essas quedas de internet. Então, muito obrigado. Eu deixo agora, então, para vocês se despedirem para a gente finalizar a live de hoje. Professor Dalton, se quiser começar. Não, eu só queria agradecer. Esse é um assunto, como quase tudo, de super complexidade. Cada vez que a gente tem uma conversa como essa, eu aprendo muito. E é super bom ouvir outras pessoas, ouvir o pessoal, acompanhar o pessoal no chat, então é muito bacana. E tem uma coisa assim, vírus é um parasita celular. Então, um vírus está em uma pessoa, como é que faz para o vírus descendente desse vírus, filho, neto, tal, chegar numa outra pessoa? Tá bem, então se ele chega, uma pessoa passou para outra. Uma pessoa pode passar para uma, pode passar para duas, pode passar para três. E aí essas três passam para 6, etc. Cada caso de pessoa que toma cuidado e não contrai, interrompe a queda dos zoonoses. Cada pessoa que se cuida e cuida dos outros, ela não transmite e ela salva milhares de pessoas lá na frente, literalmente milhares. Então é muito bacana que cada pessoa participa, cuida, ouve, entende e diz, agora entendi, agora faz sentido. Então, super legal essa live. Super obrigado pelo convite. A gente que agradece muito. Muito obrigado pelo seu parceiro que está aqui também com a gente nessa noite. A gente agradece muito a sua participação. Se quiser dizer alguma coisa, despedir, tem alguns minutinhos. Gente, eu quero agradecer muito a oportunidade de falar um pouquinho, né, como está sendo o retorno na sala de aula, e quero dizer que eu aprendi muito, viu? Muito obrigado, e vou dizer de novo, aprendizagem a gente consegue recuperar, vida a gente não recupera. Isso. Perfeito. Obrigado de novo, Leandro, por estar aqui com a gente. Mais uma noite. É um grande prazer poder contribuir. Eu posso dizer que eu estou indo para casa agora, vou sair do escritório aqui da prefeitura, mas tranquilo e feliz, porque o exemplo que o professor Dalton deu, eu posso dizer de boca cheia. Até agora, eu não desenvolvi Covid, não testei positivo, a vacina, tenho trabalhado para contribuir para a gente salvar vidas, e esse trabalho que a gente faz no UpVacina, com toda a equipe, com os colaboradores, trazendo informação de qualidade, trazendo esse diálogo para a comunidade, para a gente refletir e pensar nas coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia, isso não tem preço. E eu não vejo a hora da gente poder olhar para trás e falar, olha, isso é passado, a partir de agora nós aprendemos as lições, vamos trabalhar para que a gente evite que novos episódios como esse se repitam, mas isso é um trabalho de comunidade. A gente nunca vai descansar, é um trabalho de monitoramento, de vigilância, e trabalhar com isso é muito gratificante, é muito prazeroso, e é um prazer estar aqui e aprender com esses dois professores. Para mim hoje foi fantástico, foi muito gostoso, e quem sabe uma próxima oportunidade a gente está junto de novo. Perfeito a fala de vocês. E por fim, vou agradecer então todo mundo que acompanhou essa live, acompanhou a gente aqui até o finalzinho, passamos o horário limite, mas tudo bem, foi ótimo, porque a discussão é realmente muito importante. E esse vídeo está disponível, né, no canal do YouTube, então, para quem mais quiser assistir. Então, vocês, então, uma boa noite, e não percam, então, no dia 25, que a gente volta aqui com mais uma live para vocês. Até mais, gente. Boa noite. Obrigado, Robson. Parabéns pelo trabalho.